Oi, esse é um vídeo completamente experimental, de um canal completamente experimental, porque eu nunca na minha vida fiz nenhum vídeo pro YouTube ou tive qualquer outro canal. E eu também não sei fazer edição de vídeo, eu não sei fazer thumbnail, eu não sei fazer absolutamente nada. Eu tô começando do zero, do zero, do zero, tá? Então, eu já tenho uns 2 shorts nesse canal que eu peguei e fiz usando o YouCut, que eu transformei foto usando ele e depois encadeei todos em uma sequência de imagens, coloquei uma musiquinha de fundo e fiz transição. Nossa, que complicado. Enfim. E hoje, primeiro vídeo do dia 11 de julho de 2025, que eu tô gravando, eu vou falar sobre esse livro, tá? Que eu li já faz um tempinho, mas eu dei uma relida e eu amo esse livro, eu amo o enredo dele. O nome é Pequenos Favores e ele tem essa capa linda. Eu sei que eu já mostrei, mas eu vou mostrar mais de perto, ó. Tem esses detalhes com flor, com a abelha aqui assim, o mel, porque ele é bem temático, que a família que você vai acompanhar, a personagem principal, ela é Larry Doing, ela vem de uma família de apicultores. O pai dela é um apicultor, o avô e o bisavô dela foram apicultores, e eles moram em Amit Falls, tá? No Vale da Mão de Deus. Sim, esse daí foi o nome que os moradores locais deram. E ele é um livro de ficção norte-americana, escrito pela Erin A. Gray. E perdoe-me qualquer falante da língua inglesa se eu errei essa benção de nome, porque eu não sei falar inglês, tá? Eu falo português do Brasil. Ele é um livro que ele vai pegar muito um terror, um suspense, uma narrativa psicológica de horror. E ele vai explorar uma parte mais sociológica do Emily Durkheim sobre uma sociedade orgânica. Porque, veja, todos os moradores, eles se conhecem, eles estão em um lugar isolado fisicamente, emocionalmente, porque eles estão separados do restante do mundo. Eles estão nessa comunidade há anos e eles não saem de lá, eles não exploram o mundo. Eles continuam convivendo com as mesmas pessoas, seguindo as mesmas regras, produzindo as mesmas coisas, realizando expedições para buscar suprimentos que não conseguem produzir naquele vilarejo, indo para a mesma cidade, na mesma época do ano, repetindo tudo. Eles se conhecem e tudo mais, eles estão nessa sociedade orgânica. Ou seja, as regras elas são respeitadas basicamente por forma de pensar parecidas, e ele mostra meio que essa pressão de você sempre ficar na mesmice e como muitas vezes isso gera quebras, rupturas, e que essa sociedade orgânica ela não é tão boa como muitas vezes se imagina. Porque você pensa, ai, todo mundo vai se ajudar e se conhecer e ser amigo, mas isso muitas vezes esconde os horrores humanos, as pequenas intrigas, as rivalidades mesquinhas que podem causar uma implosão se não forem bem gerenciadas. E como seres humanos, a maioria das coisas não são bem gerenciadas. Mas o ponto principal que vai causar esta implosão são os pequenos favores.
Porque esse é um reconto de Rumpelstiltskin. Então ele vai focar muito em como nomes têm poderes e são importantes, porque eles vão diferenciar as coisas. Por exemplo, eu estou com esta xícara. Isso é uma xícara, isso tem um nome, isso tem um poder simbólico. Porque ela segura um líquido, o chá. Eu poderia estar usando uma caneca. Eu poderia estar usando um copo. Eles possuem a mesma função, mas eles são diferentes. E essa diferenciação tem um poder implícito muito grande. Ele foca muito nessa questão também de trocas. E é daí que vem o nome. Quem lê é Small Favors, tá? Eles fizeram uma tradução muito próxima. Porque vai pegar as figuras do Rumpelstiltskin, que vão ser os observadores sombrios, meio como demônios que fazem trocas. Então a pessoa vai querer, vamos usar um exemplo, um bolo de chocolate, sim, isso acontece. E ela vai fazer um pequeno favor em troca de receber este bolo. Um pequeno favor que vai gerar um incidente, que vai gerar intriga, que vai gerar problemas e brigas entre vizinhos e vai se unir aos outros problemas que já estão acontecendo e desestabilizando aquela pequena sociedade. E vem muito disso, o quanto coisas insignificantes à primeira vista têm o efeito de bola de neve e vão causar estragos tão intensos que aquele vilarejo inicialmente unido e coeso vai virar um campo de batalha literal. E esse é um livro dividido em 4 fases, tá? Que vai acompanhar basicamente as 4 estações do ano. Não começa no verão, começa no veranico. Aí passa para outono, inverno e primavera. E assim, você não tem uma descrição das pessoas sendo mortas. Não tem uma descrição dos acontecimentos acontecendo, das bizarrices. Ele foca um terror muito psicológico. Principalmente, como eu disse, focado na Hilary Dowling. Porque ela é a protagonista. Ela é a filha do apicultor do lugar. Tem um irmão gêmeo, Sam Dowling, que é um homem que ela vê desperdiçando a oportunidade de aprender ofício com o pai, que ela vê basicamente vadiando, que ela considera, e a sociedade, pelo visto, como um mentiroso conhecido. E ela tem 2 irmãs mais novas, a Mary e a Sadie Dowling. E assim, o pai delas, ele é obrigado a sair da vila por um incidente e ela assume como chefe da casa. Então, é uma história interessante porque você não tá vendo só essas repercussões filosóficas e a sociedade ruindo, como um mundo pacífico de Larry sendo destruído enquanto ela tenta manter a paz em casa, enquanto o irmão dela não é uma base forte e ela tem 2 irmãs pequenas, sendo que uma delas não compreende, ela é meio mimada, então ela sabe que eles não têm, por exemplo, um alimento, ou que elas estão comendo a mesma coisa, porque é a única coisa que todo mundo naquele vilarejo tem, mas ela quer algo diferente, e ela quer, e ela continua insistindo nisso, como se falar mais vezes fosse uma solução. Falar, reclamar sobre aquilo faria com que outro alimento brotasse misteriosamente. Ao mesmo tempo em que um tio, o Ezra Dowling, que sumiu, 30 anos atrás, reaparece misteriosamente, junto com um grupo de caçadores que já apareceu antes,
para conseguir peles na região. E essa tensão, as tentativas deles de resolverem sem frutíferas, eles abandonando as regras de pensar em comunidade e focarem muito em si mesmos e é muito legal de ver, né? Ele explora essa questão do quanto muitas vezes nós escondemos de rancores, de mágoas, porque as entidades sobrenaturais, elas não causam mal, mas elas aumentam o mal. Não se cria do que não se existe. Então eles apenas meio que tiram os filtros e cobram pequenos favores em troca de algo que é inicialmente precioso. E não só para eles. Eles se tornaram observadores sombrios em troca de pequenos favores. Por isso que eu amo o título desse livro. E ele pega um pouco de romance também, entre a Larry Doning e o Albert Pryce, que você sabe desde o início que não é o nome dele. Porque ele diz o sobrenome, a Larry fala, você mentiu, ele fala assim, eu menti, como você sabia. E ela fornece ele o nome de Albert, em homenagem a uma árvore chamada abeto. Leia para entender o porquê, a referência, ou seja, criativo, tá? Eu não lembro quanto eu paguei sobre esse livro, mas o enredo vale cada centavo, tá? Ele é muito rápido. Não é, por exemplo, eu não achei, pelo menos, eu não estou acostumada a ler coisas de terror, tanto que eu não achei que fosse um desse tipo, porque a capa é muito fofa, muito bonita. Eu fiquei interessada pela capa mesmo, e eu gostei do resumo no fim do livro, tá? E eu vou ler ele e deixar vocês com essa recomendação e com a expectativa de que talvez alguém veja, goste, e se quiser me recomendar algum outro livro para ler e talvez fazer um outro vídeo igual a esse, sinta-se à vontade. Eu vou gostar, tá? Tô procurando algum outro livro para ler porque eu gosto muito de livros. Jamais se aventure nas profundezas da floresta. Além dos sinos, os demônios fazem a festa. O que planeja fazer? Não sei. Eu abriria mão de tu. Ele ergueu uma das mãos, interrompendo de súbito o que eu ia dizer. Tenha cuidado com o que fala na calada da noite, Larry Doring. Não prometa nada de que possa se arrepender depois. Como assim? Você estava prestes a dizer que abriria mão de tudo pelo açúcar, não? Concordei com a cabeça. Mas você não abriria de verdade. Abriria sim, insisti com fervor. Não de tudo. Por exemplo, não abriria mão de suas irmãs, abriria? É claro que não. Então escolha as palavras com muito cuidado. Nunca se sabe quem está ouvindo, disse Albert em voz baixa, apontando para os pinheiros sussurrantes com uma teatralidade nata. E essa é a sinopse. Eu espero ter convencido você a ler. Até o próximo vídeo, que eu não sei do que vai ser.